Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas de semiologia médica de ruminantes, hoje nós vamos falar sobre exame clínico e exame físico. Então, quando a gente fala de exame clínico e exame físico, a gente tem que entender realmente o que é cada um, né? O que compõe o exame clínico e o que é o exame físico. Então, exame clínico, pessoal, é o abrangente, é o total, é aquilo que vai chegar, que a gente vai fazer todos os passos que nós vamos fazer para chegarmos ao diagnóstico, tá certo? Então, vem primeiro, compondo o exame clínico, a resenha ou identificação do animal, tá certo? É aquela parte de trazer os dados de características do animal, características raciais, de pele, de pelo, de peso, de porte, tá? De atividade do animal, qual que é a utilização desse animal, a origem do animal, quais são as características desse animal, número de aparições, tá certo? A questão das vacinações, determinação, tá? Tudo isso aqui tem que estar na resenha de identificação. Isso é muito importante, porque muitos dados aqui dessa caracterização do paciente vai ser importante para a gente juntar nos dados para chegar depois ao diagnóstico. Em seguida, a gente vem com a anamnese ou histórico, ou seja, a gente vai recordar o histórico clínico desse paciente. Qual que é a queixa principal desse paciente? Por que esse paciente veio para ser atendido? Ou por que fomos chamados para atender esse paciente, né? Qual é a queixa? O que ele está apresentando? Há quantos dias ele está com determinada sintomatologia, né? Há quantos dias ele está inapetente? Há quantos dias ele está com problemas de evacuação? Há quantos dias o animal está claudicando? Tá certo? Qual é a evolução? Já foi feito algum tratamento prévio ou não? Já teve algum outro animal também com sintomatologia parecida? Tem alguma característica genética? Tem mais animais do rebanho acometido? Tá certo? E aí vamos aí dentro do exame clínico, né? Depois da parte da resenha, da anamnese, temos o início do exame físico, ou seja, o que é o exame físico? O exame físico, pessoal, é aquela parte que nós vamos examinar com os nossos órgãos do sentido. Então a gente vai fazer técnicas, né? A gente vai usar a semiotécnica, técnicas semiológicas de exame a partir dos nossos órgãos dos sentidos, né? Então nós vamos aqui o exame físico é composto pela inspeção, onde a gente utiliza a nossa visão, tá? A auscultação, onde a gente vai utilizar a nossa audição, auscultação cardíaca, auscultação pulmonar, auscultação digestiva, tá? A gente vai utilizar a palpação e percussão, que a gente faz contato com as mãos, tá certo, pessoal? A gente vai utilizar essa parte, a olfação, ela também ela vai ser utilizada para a gente observar se determinados odores exalados pelo animal, né, se é cheiro característicos fisiológicos ou não, odor da cavidade oral, algum odor de halitose, né, odor acetonêmico, odor da urina, odor das fezes, tá certo? O odor mesmo de miíases, né, que é um odor característico que a gente observa nos animais. Então, tudo isso vai estar aqui no exame físico, né? Então, a gente vai estar aqui, basicamente, são esses órgãos do sentido que a gente vai utilizar, tá? Em relação à gustação, a gente não utiliza, tá? Fiquem tranquilos, essa parte não entra. Às vezes, a gente pode até provar um pouco do fluido ruminal na hora de fazer a coleta, na hora de fazer a sucção do fluido ruminal ali, mas não é levado em consideração no exame, tá certo, pessoal? Então, o exame físico é fazer essas técnicas a partir dos nossos órgãos do sentido, é a partir da gente examinar o animal, tá? Fazer a coleta de sinais, tá certo, pessoal? A coleta dos sinais que são observados por meio dessas semiotécnicas, por meio do exame físico, tá? Isso serão sinais clínicos, tá? Os sintomas clínicos, como a gente já falou na aula passada, sintomas são as queixas, são o que é relatado pelo proprietário, pelo tutor, pelo tratador, tá? Pelo responsável por esse animal. Porque os animais não falam, e sintoma é o que é falado, tá? Então, na medicina humana, quando chegamos para ser atendido por um médico, a gente fala os sintomas. O médico pergunta: o que você está sentindo? Eu falo: eu estou com dor no estômago. Então, eu estou dando sintoma para ele, que é uma dor gástrica, tá certo? Mas o animal ele não vai falar. Quem é que fala pelo animal? É o seu responsável, tá certo? O seu tratador, o seu proprietário. Quando é que ele fala isso? Ele fala isso na anamnese, tá? Ou de acordo ao decorrer do exame, tá certo? Então, tudo isso a gente vai reunir junto com essas informações para quê? Junta as informações para a formação do diagnóstico, né?
Além disso, a gente também pode lançar a mão de usar exames complementares, então exames bioquímicos, função hepática, renal, exames hematológicos, né, para saber como é que está a função sanguínea, como é que está a questão de processos infecciosos, inflamatórios, como é que está a questão imunitária desse animal, se tem presença de hemoparasitas ou não, tá certo, pessoal? Então é muito importante lançar a mão também de exames complementares para ajudar no diagnóstico. Tem muita doença que a gente só vai conseguir fechar o diagnóstico por meio de exames complementares, também radiografia, ultrassom, tá certo? Vão ajudar bastante. Diagnóstico e prognóstico. Então, quando a gente reuniu tudo isso aqui, a gente vai ter uma parte do exame clínico, que é quando a gente diagnostica em cima dessa reunião de achados que a gente já tem aqui, dessas informações. A gente tem um diagnóstico que ele pode ser uma suspeita diagnóstica, né? Pode ser uma hipótese diagnóstica, pode ser um diagnóstico presuntivo, como a gente diz, né? Que a gente presume que seja aquela enfermidade, de acordo com os achados já. E em cima disso a gente também já pode ter um prognóstico, se é um prognóstico favorável, o animal ele tem condição de se recuperar, é um prognóstico desfavorável, ruim, quando o animal ele já está numa gravidade grande e a gente já observa que ali é bem dificultoso para que ele restabeleça a sua homeostase, tá certo, pessoal? Então isso também já está dentro do exame clínico. Então o exame clínico a gente faz tudo para quê? Chegar no diagnóstico, mas não acaba aqui, porque aqui é quando a gente fez a resenha, a anamnese, fez o exame físico, lançou mão de exames complementares, mas às vezes a gente ainda não consegue fechar o diagnóstico, a gente pode só ter o presuntivo, ainda não é o diagnóstico fechado. Para chegar ao diagnóstico fechado, muitas vezes a gente precisa também fazer o tratamento, que pode ser um diagnóstico terapêutico, tá? Saber se em cima do que a gente já diagnosticou é aquilo realmente que o animal está apresentando, é aquela enfermidade, tá? Se ele teve resolução, então o diagnóstico terapêutico surtiu efeito, se não, também é um diagnóstico que não deu certo. Tá? E muitas das vezes até o animal pode vir a óbito, né? E aí morrer, se esse animal morre, o que acontece? A gente tem que fazer a necrópsia, principalmente em ruminantes, em grandes animais, em propriedades, a gente tem que necropsiar, a gente tem que saber fazer o diagnóstico macroscópico dessas alterações pós-morte, bem como também as alterações microscópicas, porque muitas enfermidades não vão ter sintomatologias específicas, não vão apresentar sinais que vão dar características de qual doença esse animal veio a óbito em vida. E aí, depois que ele morre, a gente consegue diagnosticar, e com isso, com esse diagnóstico, e aí a gente fecha o exame clínico, com esse diagnóstico a gente vai conseguir evitar que essa doença possa atingir outros animais, né? Pode atingir o rebanho. Então, por isso que é muito importante também, na clínica de ruminantes, a gente lançar a mão da necrópsia. Ela é um grande valor diagnóstico também, tá certo, pessoal? Então, tudo que a gente faz é para chegar ao diagnóstico. Então, o exame clínico, que dentro dele está o exame físico, tudo que a gente reúne essas informações é para chegar ao diagnóstico, para poder saber o que o animal tem, para poder tratá-lo corretamente e ele voltar à sua saúde. Então, para isso, precisa de um exame clínico bem feito. O exame clínico é composto pela resenha, pela anamnese, pelo exame físico, pelos exames complementares, o diagnóstico presuntivo, diagnóstico terapêutico ou diagnóstico conclusivo, ou se não fechou o diagnóstico, ainda temos a necrópsia para nos ajudar, e aí a gente tentar fechar o diagnóstico para poder curar esse paciente, e pensando numa medicina de rebanho, numa medicina de grupo, evitar que outros animais também ficam doentes, adoeçam, e aí a gente consegue manter a sanidade dos animais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida podem me procurar, continue estudando pela literatura recomendada, e encontro vocês até um outro momento. Até a próxima aula, pessoal!